Bom, é engraçado que, por mais que a gente se prepare e chegue nessa hora, a gente sempre fica um pouco nervoso, né? Queria também dar bom dia a todos que estão aí, principalmente aos membros da banca. Queria também aproveitar para agradecer o Humberto, meu orientador, sempre muito dedicado e paciente, né? E como ele já disse, hoje eu vou apresentar um trabalho de conclusão de curso da especialização de ensino de matemática da UF. O nome da pesquisa do trabalho é o modelo de rotação por estações no ensino de matemática, um estudo e um relato de experiência. E aí eu queria começar um pouco contando como que isso tudo começou, né? Até ano passado eu dava aula nos municípios de Tanguá e Cachoeira de Macacu, e aí esse ano eu vim para Paraíba porque eu passei no concurso do estado daqui, e em 2017 eu entrei no curso de especialização buscando melhorar a minha formação. Em relação à rotação por estações, o meu interesse pelo tema começou no início de 2019, na ocasião de um curso que eu fiz, coordenado pelo professor Léo, que está aqui na banca com a gente. E nesse curso ele usava essa metodologia, ele usava a rotação por estações e eu achei muito interessante, né, vivenciar essa metodologia na prática. E aí isso me inspirou a querer usar essa metodologia em sala de aula e eu usei e foi muito legal. Isso fez com que eu quisesse aprofundar o meu conhecimento sobre essa metodologia. Além disso, outra justificativa para esse tema, para a escolha do tema, são alguns dos desafios que os professores de matemática enfrentam em sala de aula. Então, a gente tem a questão da disciplina, o baixo rendimento, o desinteresse dos alunos, né, na nossa disciplina, e tudo isso faz com que a gente se faz necessário ampliar, né, as práticas pedagógicas, as possibilidades de prática pedagógica dos professores de matemática, de modo a superar alguns desses desafios aí que são colocados para a gente em sala de aula. Então, o objetivo geral desse trabalho é apresentar a rotação por estações para professores de matemática de educação básica, enquanto objetivos específicos, a gente se propôs a fazer uma revisão de bibliografia sobre a rotação por estações, apresentar as principais características da metodologia, bem como narrar a experiência da professora pesquisadora, que no caso sou eu, e investigar a prática de outros professores de matemática com a rotação por estações. O trabalho foi estruturado em 6 capítulos. O primeiro capítulo, que é a introdução, traz um pouco do que eu já estou falando aqui para vocês, os justificativos, os objetivos e a estrutura do trabalho. No capítulo 2, a gente aprofundou um pouco a nossa pesquisa sobre a rotação por estações, as definições, os termos associados, as características. No capítulo 3, a gente apresenta o percurso metodológico dessa pesquisa. No capítulo 4, a gente traz a minha narrativa, né, com a minha experiência com a metodologia. No capítulo 5, a gente apresenta o resultado da pesquisa com os outros professores sobre a experiência deles com a rotação por estações. E, por fim, a gente tece algumas considerações finais e propõe alguns apontamentos para a continuidade dessa pesquisa. Começando, então, a falar um pouco sobre o modelo de rotação por estações. A gente iniciou essa pesquisa na plataforma Google Scholar, onde a gente pesquisou os termos matemática e rotação por estações, e aí a gente obteve 190 resultados, né, usando esses termos na pesquisa. Só que desses 190 resultados, a gente tinha resultados que versavam sobre outras disciplinas e outros segmentos da educação. Então, a gente fez uma filtragem e aí a gente chegou a 31 trabalhos, dentre teses, dissertações, livros e artigos, sobre o uso de rotação por estações em aulas de matemática. E aí todos esses trabalhos, eles mencionavam, eles usavam, eles se referenciavam à definição de rotação por estações proposta por Horn e Stacker, né? E os trabalhos que não usavam exatamente esses autores se referiam às definições presentes nesse livro, Ensino Híbrido, né, organizado pela Bachy, pelo Neto e pelo Trevisani, que, por sua vez, fazem referência à definição de Horn e Stacker. E aí, na definição desses autores, a rotação por estações ela é apresentada como um modelo de ensino híbrido. E aí a gente foi entender melhor o que seria esse ensino híbrido. Existem várias definições, mas basicamente o ensino híbrido remete à ideia de uma combinação entre o ensino presencial tradicional e o ensino através de aprendizagem online. Além disso, esses autores, eles também faziam uma associação muito forte entre a rotação por estações e o uso das tecnologias digitais, até por conta da questão do ensino híbrido, né? E aí alguns autores vão falar da importância da tecnologia digital na personalização do ensino e na aproximação da comunidade escolar. A própria BNCC, ela vai trazer, né, uma das competências gerais,
que diz respeito à cultura digital, então, em todos os segmentos, em todas as disciplinas, você tem menção ao uso de tecnologias digitais na educação. Só que nas escolas que eu trabalhava, eu não tinha nenhum recurso para trabalhar com tecnologia digital em sala de aula. Então, não tinha computador, não tinha internet, os alunos não tinham celular. E aí eu me perguntei, será que essa situação, né, essa realidade que é a minha, ela é uma realidade só minha ou ela é a realidade de outros professores também? E aí o censo escolar vai mostrar para gente que essa realidade não é uma realidade só minha, né? Você tem aí menos da metade das escolas públicas com laboratório de informática e um pouco mais da metade com internet e banda larga. Isso no ensino fundamental. No ensino médio, isso aumenta, né, consideravelmente. E apesar da gente não ter se debruçado muito em relação aos motivos desse aumento, a gente acredita que isso pode ter a ver com uma mudança de esfera administrativa. E normalmente o ensino fundamental ele vai ser oferecido por redes municipais, enquanto o ensino médio ele é oferecido por redes estaduais. E aí, percebendo que essa minha realidade, né, que não tem disponibilidade de recursos tecnológicos digitais, não é uma realidade só minha, é uma realidade de pelo menos a metade das escolas públicas, eu me perguntei, será que dá para usar a rotação por estações sem esses recursos todos? E essa pergunta foi uma pergunta que permeou, que ficou na minha cabeça, né, ao longo de toda a pesquisa. Então, eu mencionei um pouco a definição do Horn e da Stacker, e agora a gente vai entender melhor o que seria essa definição que eles propõem para a gente. O Horn e a Stacker, eles vão propor essas definições, as publicações que eles fazem, são através do Instituto Christensen, que se auto-intitula um think tank fundado em 2007, pelo Clayton Christensen, esse senhor que está aparecendo aí. E aí, em 2011, a Stacker ela vai publicar um relatório que fala sobre a ascensão do ensino híbrido na educação básica dos Estados Unidos, e ali vai aparecer pela primeira vez o termo modelo de rotação, o qual ela vai definir como uma estratégia de ensino que combina momentos de ensino presencial tradicional e momentos de aprendizagem online, que na verdade é uma definição bem parecida com a ideia de ensino híbrido, né? E aí no ano seguinte, em 2012, a Stacker, agora em parceria com o Horn, vão publicar um segundo relatório que se propõe a classificar, aumentar e atualizar algumas das definições presentes nesse primeiro relatório. E aí, nesse segundo relatório, vai aparecer o termo rotação por estações, o qual eles vão definir como uma metodologia que consiste em organizar a sala de aula, né, em estações pelas quais os alunos vão circular a partir de um determinado tempo. E eles também prevêem que pelo menos uma dessas estações deve ter algum tipo de aprendizagem online. Eles apresentam um modelo de rotação por estações, um exemplo, uma possibilidade, né? Aí a gente vê 3 estações, então você vai ter uma orientação online, você vai ter uma orientação guiada pelo professor e você vai ter uma estação com atividades colaborativas. E essa imagem, ela também aparece em quase todos os trabalhos que falam sobre a rotação por estações que a gente pôde encontrar na nossa pesquisa, e aí a gente percebe como que eles situam, né, a rotação por estações dentro dessa zona híbrida, nesse contexto do ensino híbrido. E a gente percebe também que eles apresentam a rotação por estações como um modelo de rotação, tendo outros 3 modelos. Eu entrei em contato com a Stacker e com o Horn via e-mail. A Stacker não me respondeu, mas o Horn me respondeu de forma muito solícita, perguntando para ele qual era o papel das tecnologias digitais na rotação por estações, se era possível usar a rotação sem pelo menos uma estação com aprendizagem online, né? E aí ele me respondeu dizendo que a tecnologia digital ela é fundamental porque ela permite que o tempo de aprendizagem individual seja mais eficaz, porque as tecnologias, softwares, etc., eles conseguem se adaptar às necessidades dos alunos, né, de modo personalizado, bem como eles permitem que os alunos, uma parte da turma fique numa orientação online, por exemplo, e aí o professor consiga fazer instruções com grupos menores. E, segundo ele, esses momentos são extremamente ricos do ponto de vista da aprendizagem. Mas ele disse que dá para usar a rotação sem a tecnologia sim, e que inclusive isso já vem sendo feito nos Estados Unidos há décadas. E aí, quando ele fala isso, a gente vai buscar entender o que seria isso que estava sendo feito há décadas nos Estados Unidos, né? E aí a gente chega a uma série de termos associados à ideia de organizar a sala em espaços, enfim, né, com diferentes atividades pelas quais os alunos circulam. E aí aqui estão alguns desses termos,
e a gente encontrou uma série de publicações que vão falar sobre os centros e as estações de aprendizagem. A gente percebe que essas publicações, elas passam a ser amplamente divulgadas a partir da década de 60 e 70. Muitas dessas publicações são guias de como implementar as estações ou os centros de aprendizagem nas suas aulas, né? E aí a gente percebe que todos esses autores, eles têm algumas coisas em comum nas descrições sobre centros e estações de aprendizagem. Uma delas que aparece muito forte é a ideia de ser uma perspectiva de aprendizagem ativa, né? A importância do aluno praticar e ser o protagonista da construção do seu próprio conhecimento. E aí, outra característica que a gente percebe nesses textos é a questão da diversificação dos recursos, né? Aparece muito forte a ideia de que cada aluno é único, de modo que cada aluno aprende de uma maneira e cabe ao professor oferecer diversas situações didáticas de modo que o aluno possa aprender e desenvolver novas habilidades. E outra característica também muito interessante é que se trata de uma metodologia extremamente flexível na descrição desses autores. Então, ela vai ser flexível, tanto do ponto de vista do professor, que vai poder usar essa metodologia com diferentes finalidades, e em diferentes arranjos, e, enfim, você pode variar o número de centros, a duração, os materiais, as propostas que estão ali, né? E ela vai ser flexível em relação aos alunos também. E aí entra a questão do protagonismo discente, que já está, né, implícito na questão da aprendizagem ativa. Mas eu coloquei aí separado porque os autores, eles vão colocar que nos centros e estações de aprendizagem, existe a possibilidade do aluno escolher em qual centro ele vai se engajar e por quanto tempo ele vai permanecer naquele espaço. Então, a gente percebe um controle do aluno, né, sobre o seu processo de aprendizagem, sobre os seus caminhos e ritmos. E aí, em relação à rotação por estações, a gente entende que a rotação por estações é uma metodologia que usa estações de aprendizagem, mas ela não tem tanta flexibilidade do ponto de vista do aluno. Então, porque é uma metodologia que vai pressupor que todos os alunos circulem por todas as estações num tempo previamente determinado pelo professor. Apesar disso, a gente continua identificando na rotação por estações características como a aprendizagem ativa, a diversificação de recursos e a própria flexibilidade da metodologia também. Nos nossos estudos, a gente percebeu que centros e estações de aprendizagem são termos muito similares. Um autor vai apontar que a diferença entre eles é que os centros tendem a ser mais fixos do que as estações, mas a gente entende que eles podem ser usados como sinônimos, centros e estações. E aí, agora falando um pouco sobre as características da rotação por estações, a partir do momento que a gente se depara, né, com essa definição que associa a rotação por estações ao ensino híbrido, à inovação e à tecnologia digital na educação, e aí depois a gente entende que é uma prática que antecede todo esse debate, a gente se desafia a tentar identificar quais são as características da rotação por estações, para além da aprendizagem online, que vão diferenciar essa metodologia de outras, né? E aí a gente identifica que a organização do espaço e do tempo na sala de aula é uma coisa muito característica da rotação por estações, bem como a aprendizagem colaborativa e a diversificação de tarefas e recursos. Falando um pouco mais sobre essas características, começando pela organização do espaço, algumas autoras vão apontar para a gente, como a Forneiro e Reis e Teixeira, que o professor ele não tem tanto controle sobre a sala de aula e sobre os objetos que estão nela, mas ele consegue controlar a organização desse espaço. E a maneira como ele vai organizar esse espaço, as mesas e carteiras, principalmente, vai refletir muito sobre a prática pedagógica e as filosofias pedagógicas que esse professor tem. Então, eu vou apresentar aqui os principais arranjos, que eu acredito que todos aqui já conheçam. A gente tem a organização das salas de aula por fileira, em geral utilizadas em aulas expositivas, onde o foco está no quadro, na figura do professor. A gente tem a organização em círculo, que promove, né, o debate e discussões entre os alunos, e o professor ele se insere ali no mesmo nível dos alunos. A organização em U, que também é parecida com o círculo, mas nessa configuração o professor ele se situa numa posição de destaque, mas que também é usada para discussões e debates. E, por fim, a gente tem as mesas agrupadas, que, em geral, a gente usa quando a gente passa algum trabalho em grupo, né? No caso da rotação, como é uma metodologia extremamente flexível, a gente pode organizar esse espaço de sala de aula de diferentes maneiras.
mas, em geral, as estações elas são formadas por mesas agrupadas. E aí eu vou apresentar algumas possibilidades de organização da sala de aula numa aula com rotação por estações. A primeira possibilidade é justamente as mesas agrupadas. Você tem aí 4 estações diversificadas pelas quais os alunos vão circular e cada uma delas tem uma proposta de tarefa diferente. A outra possibilidade é você elaborar circuitos duplicados, quando você tem turmas muito grandes e você não quer fazer, você quer elaborar 3 estações, mas você não quer que você tem um grupo enorme com 12 alunos. Então, você faz 2 circuitos iguais, metade dos grupos circulam num circuito e a outra metade no outro. E você tem a possibilidade também de combinar modelos. Então, você pode propor uma atividade para ser realizada de modo individual, em dupla, em grupos, e aí, a partir disso, você faz uma combinação, né, desses modelos de organização. Em relação ao tempo, a organização do espaço e a organização do tempo, elas estão muito relacionadas na rotação por estações, porque os alunos eles vão circular no espaço a partir de um tempo previamente determinado pelo professor. E aí, a duração das estações, ela vai poder variar, de acordo com o número de estações, o número de alunos, o tipo de tarefa que o professor está propondo, né, em cada estação, e também dos objetivos do professor com aquela atividade. Em relação a delimitar um tempo para a realização de uma tarefa matemática, alguns autores vão dizer para a gente que isso pode ser uma vantagem, porque quando você promove intervalos e você faz a troca, né, entre tarefas diferentes com início, meio e fim, isso faz com que ajude na manutenção da atenção do aluno, né? Por outro lado, delimitar um tempo para o aluno resolver uma tarefa específica pode gerar estresse e pressão nesse aluno, de modo que a Boyle vai nos alertar para isso, né, que isso pode atrapalhar o processo de aprendizagem e dificultar que o aluno consiga acessar conhecimentos próprios sobre a matemática e tudo mais. Então, a gente entende que o professor que vai planejar uma aula com rotação por estações, ele tem que levar em consideração esses 2 aspectos, né, tanto as vantagens quanto as desvantagens, bem como estar muito atento para a compatibilidade, para a adequação entre o tempo estabelecido para uma estação e a tarefa que está sendo proposta, né? É importante que essas 2 coisas sejam adequadas e compatíveis. Em relação à aprendizagem colaborativa, que a gente está entendendo a aprendizagem colaborativa como uma estratégia de ensino na qual os alunos trabalham em grupo com um objetivo em comum. A gente entende que nessa perspectiva, o aluno, além de ser o protagonista do próprio conhecimento, da construção do próprio conhecimento, né, ele também vai colaborar na construção do conhecimento do seu colega. E aí, essa construção coletiva de conhecimento, ela vai se dar através de trocas, discussões, conversas, resoluções de problema. E alguns autores vão apontar que essa estratégia, essa perspectiva, ela pode ser mais eficaz do que estratégias de ensino tradicionais, onde a gente promove uma atividade individualizada, né? Só que todo mundo que é professor e já propôs algum trabalho em grupo, sabe que nem sempre as coisas funcionam de um modo colaborativo, né? E aí você vai ter um festival de memes dos alunos sobre isso. Você tem aqueles casos onde os alunos, cada um faz uma parte, junta tudo sem coesão nenhuma. Você vai ter os casos onde tem um que faz tudo e o resto não faz nada, ou então algum aluno é excluído, ou então alguém assume uma postura de liderança autoritária. E você vai ter as brigas, né? Eu dou aula no 6º ano e todo início de ano eu presencio alguns desses conflitos interpessoais aí. E aí, para lidar com esses desafios do trabalho em grupo, né, para fazer com que o trabalho em grupo também seja um trabalho colaborativo, a gente vai se apoiar na Elizabeth Cohen e na Rachel Lawton, que vão, no livro delas, né, Planejando Trabalho em Grupo, vão oferecer para a gente uma série de estratégias para lidar com isso. Segundo essas autoras, é um erro acreditar que os alunos estão prontos para trabalhar de modo colaborativo, né? E aí, tanto crianças quanto adultos. E a gente precisaria, nesse caso, prepará-los, né? Inseri-los nessa cultura de colaboração. E aí, uma das estratégias que elas vão apontar para a gente é a atribuição de papéis, cada um com suas respectivas funções e responsabilidades para os membros do grupo. Elas dão algumas sugestões de papéis, mas são apenas sugestões, de modo que o professor ele pode desenvolver os papéis que ele achar, enfim, necessários para a sua turma. E
E além dessa estratégia de associar papéis, elas vão também dizer para a gente que é interessante que a gente alterne os papéis do aluno, né? Então, que o aluno assuma vários papéis ao longo do ano, bem como que a gente explique de modo claro e objetivo quais são as funções e as responsabilidades desse papel que está sendo atribuído e estimule nos alunos a consciência da importância das necessidades do outro, da importância de saber ouvir o outro, para que o trabalho colaborativo tenha maior chance de sucesso. A gente percebe, então, que a aprendizagem colaborativa, ela está muito ligada também ao debate sobre a aprendizagem ativa, né? E aí a gente entende que é uma estratégia que vai promover a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem e que também, na perspectiva, por exemplo, de autores como Morin, ele vai dizer para a gente que é uma perspectiva que vai dar ênfase no envolvimento direto do aluno, né, na participação reflexiva desse aluno em todas as etapas do processo. Então, o aluno experimentando e criando, ele vai tecendo ali a sua própria rede de conhecimento. Em relação à aprendizagem ativa, a gente percebe que as metodologias ativas, elas estão aparecendo, né, na literatura recente, também associadas à ideia de inovação e tecnologias digitais, mas que as raízes delas podem ser encontradas no movimento Escola Nova, né, encabeçado por Dewey, para quem a aprendizagem era um processo que se refazia constantemente através da ação, da produção e da prática. Na rotação por estações, a gente percebe que, além de ser uma metodologia ativa, na qual a gente propõe tarefas que os alunos possam realizar sozinhos, né, de modo autônomo, também a gente promove uma aprendizagem colaborativa, porque a gente coloca os alunos em grupo e a gente cria uma série de estratégias para que eles cooperem entre si de modo a construir esse conhecimento de modo colaborativo. E essa perspectiva, ela vai divergir muito de uma aula expositiva, por exemplo, na qual a gente percebe que o aluno tem um papel bastante passivo, né, nesse processo. Em relação à diversificação de tarefas e recursos, começando pela diversificação de tarefas, a gente vai se apoiar em ponte para entender melhor o que seriam tarefas na educação matemática. E esse autor vai dizer para a gente que tarefas e atividades são diferentes. As tarefas seriam o objetivo das atividades, né? Seriam o que organiza as atividades, em geral, vão ser elaboradas pelo professor. Já as atividades é a ação, é a prática, né? E aí, em geral, essas atividades elas são desempenhadas pelos alunos. E aí, Ponte vai dizer para a gente que as tarefas, elas têm um papel fundamental no processo de aprendizagem, e ele vai apontar para a gente duas dimensões constitutivas dessas tarefas. Uma das dimensões constitutivas é o grau de estrutura, que pode oscilar entre aberto e fechado, e o outro seria o grau de desafio matemático, que vai oscilar entre elevado e reduzido. E aí, a combinação dessas duas dimensões constitutivas vão gerar 4 tipos de tarefa. Ele explica para a gente também que essa diferença entre as tarefas, elas podem ser bastante tênues, dependendo do contexto, né? Mas que todos os tipos de tarefa vão ter um papel fundamental no processo de aprendizagem, porque eles vão trabalhar diferentes habilidades nos alunos. E aí, nesse sentido, é muito interessante que o professor diversifique. Pontes também vai dizer para a gente, né, que ele entende a aprendizagem matemática. Ele entende que a aprendizagem matemática acontece na ação, e através da reflexão sobre a ação. Então, essa ideia também, né, de refletir sobre a prática, criar momentos onde os alunos tenham a possibilidade de refletir sobre as atividades, sobre as ações dele, também são muito importantes. Em relação à diversificação de recursos didáticos, Graeld vai apresentar para a gente uma classificação, então ele vai dizer que existem recursos que são convencionais, e aí a gente vai ter papel e caneta, livros, quadro negro, materiais manipuláveis, etc. Vamos ter recursos audiovisuais, nos quais projeções, filmes, músicas, áudios, etc. E a gente vai ter recursos didáticos classificados como novas tecnologias. Então, a gente vai ter e-mail, fóruns, plataformas, jogos, videogames, etc. E a gente percebe que na educação matemática, a gente tem desde os recursos mais tradicionais, mais conhecidos, né? Então, a gente vai ter o material dourado, o ábaco, Tangram e etc., até recursos mais inovadores, como o GeoGebra e o Khan Academy. E aí, na rotação por estações,
Bom, não faz sentido fazer 3 estações iguais, né? Com os mesmos materiais e com as mesmas tarefas. Então, a gente entende que a metodologia, ela promove a diversificação, tanto de tarefas quanto de recursos. E aí o professor, ele pode tanto diversificar tarefas, quanto diversificar recursos, quanto diversificar os dois. A gente também se apoia em Lorenzato, né? Que vai dizer para a gente que a partir do momento que o professor ele reconhece que os seus alunos são diferentes, cabe a ele disponibilizar diferentes recursos para, enfim, facilitar esse processo de aprendizagem. Então, a gente concorda com ele no sentido de que a sala de aula é um espaço extremamente heterogêneo e a diversificação de tarefas e recursos é uma maneira de contemplar as necessidades e as diferentes demandas que estão ali presentes. Em relação aos procedimentos metodológicos, né, essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, por se tratar de um tema recente na literatura, né, apesar da gente ter visto que a origem dele vai ser lá na década de 60 e 70. Os procedimentos metodológicos, né? A pesquisa foi realizada em 3 etapas, então a gente iniciou com uma revisão bibliográfica e depois a gente optou por apresentar a experiência de professores de matemática com a rotação, e essa apresentação ela é feita em 2 momentos, um que seria a minha a apresentação da minha experiência, né, com a rotação, e um segundo momento que foi a investigação de outros professores de matemática através de entrevistas semi-estruturadas. E aí, para encontrar esses outros professores que usam rotação por estações, a gente usou 3 critérios, né? Serem professores de matemática do estado do Rio de Janeiro, porque a intenção era fazer essa entrevista pessoalmente, acabou não acontecendo, porque na pesquisa nem sempre tudo sai conforme a gente planejou e a gente queria, né? Mas faz parte do processo. Também a gente queria que fossem professores que atuassem nos anos finais de ensino fundamental e que tivessem usado a rotação pelo menos uma vez em suas aulas, né? E aí o ponto de partida para encontrar esses sujeitos foi o professor Léo Aquio, que foi com quem eu conheci a rotação por estações. Ele me indicou o Fábio Ulisses, e aí eu esperava que o Fábio Ulisses fosse me indicar outros professores. Mas isso não aconteceu, eles disseram que eles não conheciam outros professores que usassem a rotação por estações. E aí, essa técnica, onde um participante vai indicando outros possíveis participantes, ela se chama bola de neve, que ela vai gerar uma referência em cadeia, né? Talvez essa técnica que a gente usou não tenha sido adequada, tanto que a gente só teve como resultado aí 2 possíveis sujeitos para a nossa pesquisa. Ou talvez, de fato, se trate de uma metodologia inovadora, então tenham poucos professores de matemática utilizando a rotação por estações em sala de aula, mas, de qualquer forma, a gente tinha um tempo para concluir essa pesquisa, então a gente optou por dar prosseguimento a ela apenas com 2 professores. E aí, falando agora um pouquinho do Fábio, ele é professor há mais de 10 anos no CAP, ele tem uma vasta experiência com pesquisa em educação matemática em diversas áreas, né, como estágio supervisionado, metodologias ativas, etc. Ele tem mestrado e doutorado e ele dá aula no CAP da UFRJ. O CAP da UFRJ é uma escola de excelência federal, que tem laboratório de informática, quadra, biblioteca, e segundo o professor, esses espaços, né, essa infraestrutura funciona. A escola não tem Wi-Fi e não tem computadores disponíveis para serem usados em sala de aula. Mas, apesar disso, ele disse que o laboratório funciona, enfim, é uma escola que fornece algum grau de infraestrutura de recursos, né, para os professores. Já o Ulisses não, Ulisses acabei de apresentar. Já o Fábio, ele tem mais de 20 anos de experiência, né, em sala de aula, com todos os segmentos de educação, até o ensino superior, e atualmente ele dá aula na rede municipal de Caxias e também na Faculdade de Formação de Professor da UERJ. Lá em Caxias ele dá aula nesse CIEP, que é o CIEP 330, que é uma escola de grande porte. Ela também abarca diferentes segmentos de educação, bem como diferentes modalidades, então tem tanto a modalidade regular quanto a EJA. E nessa escola ele dá aula para turmas de 6º ao 9º ano. Ele disse que, segundo o site do INEP, né, a escola vai ter biblioteca, vai ter laboratório, mas ele disse que o laboratório de informática não funciona, que os computadores estão quebrados, que não tem internet. E, enfim, a questão da tecnologia aí nessa escola, da acessibilidade dos recursos é um pouco complicada. Falando, então, um pouco sobre a minha experiência com a rotação, né?
eu conheci a rotação prestações no curso coordenado pelo professor Léo, no início de 2019, como eu já mencionei. E aí todas as aulas a gente tinha alguma atividade, né, com as rotações. E aí, até trouxe aí uma foto de uma das estações que a gente fez de geometria, e essa experiência me empolgou muito, porque realmente, assim, era uma metodologia extremamente didática, onde existia, a gente trocava com os nossos colegas, a gente experimentava diferentes formas de aprender um mesmo assunto, e isso fez com que eu ficasse muito empolgada e quisesse usar isso com as minhas turmas. E aí eu usei ao longo do ano inteiro, eu tive várias experiências com todas as turmas que eu lecionei, e aí, para apresentar essa experiência aqui nesse trabalho, nessa pesquisa, a gente optou por apresentar experiências com a mesma turma, e aí o critério para escolher a turma foi aquela onde onde eu usei a rotação por estações pela primeira vez, porque eu achava que a primeira experiência é uma experiência muito interessante, né? E aí a turma selecionada a partir desse critério foi o 6º ano dessa escola, Ernestina Ferreira Muniz, localizada na zona rural de Tanguá, onde eu trabalhava até ano passado. Então, as 3 aulas selecionadas, né? A primeira que está aparecendo aí sobre os diferentes sistemas de numeração foi a primeira experiência, e as outras 2 aulas a gente selecionou a partir... a segunda aula do sistema de numeração decimal foi uma aula que não deu certo, então a gente quis apresentar aí uma experiência frustrante com a rotação e, enfim, todos os cuidados que o professor pode ter para evitar ter essa experiência, né? E também apresentar uma aula bem sucedida, né? Onde a gente entende que os objetivos da aula foram alcançados. Falando um pouco sobre a primeira experiência, os objetivos, de acordo com a BNCC, era apresentar diferentes sistemas de numeração decimal, bem como fazer com que os alunos percebessem que o sistema de numeração decimal foi aquele que vingou socialmente, né? Mas que existiam e existem outros sistemas. Então, eu montei 4 estações, cada uma com um sistema de numeração diferente. E aí, na primeira troca de estação, os alunos ficaram um pouco perdidos, mas eles rapidamente entenderam a dinâmica da rotação e, enfim, a aula fluiu, eles se engajaram, eles se dedicaram nas tarefas. E no final da aula eu promovi uma roda de conversa com os alunos para entender o que eles tinham achado daquela aula diferente, daquela experiência, né? E aí eles falaram que gostaram muito, que acharam as atividades fáceis, que a aula passou rápido, que foi divertido. E aí uma coisa que me chamou muita atenção nessa experiência foi uma aluna que eu acho que ela estava inspirada nesse dia, porque ela já tinha me perguntado na aula de onde vinham os pensamentos da cabeça dela. E aí ela falou para mim, professora, como é que seria se o 1 fosse o 2, e o 2 fosse o 3, e o 3 fosse o 4? E aí eu expliquei, né, que na verdade o nome que a gente dá aos números não é o mais importante, mas sim o que ele está representando. E aí ela perguntou se ela podia criar o sistema dela, então ela criou o sistema dela, na aula seguinte ela trouxe, e aí a gente conversou sobre isso, eu mostrei para os outros alunos, eles também quiseram fazer os sistemas deles, com animais, etc. E aí ali na conversa com os alunos eu pude perceber que eles estavam confundindo o sistema de numeração com numeral, mas que ainda assim eles tinham conseguido perceber que o sistema de numeração decimal é uma possibilidade, que foi a que vingou historicamente, socialmente, mas que existem outras possibilidades, e esse era um dos objetivos da aula. Então, nesse sentido, a gente avaliou, eu fiquei muito animada, eu achei que a aula deu super certo, que eu consegui trabalhar os diferentes sistemas numa aula só, e aí, empolgada com isso, uma semana depois eu resolvi usar as rotações de novo. E aí, nessa segunda experiência, né, o objetivo era trabalhar o sistema de numeração decimal, e a possibilidade de trabalhar com as estações também fez com que eu pudesse usar materiais manipuláveis, porque eu sempre quis usar o ábaco e o material dourado, por exemplo, só que na minha escola só tinha um jogo de ábaco completo e um jogo de material dourado completo. Então, não dava, né, para usar com a turma inteira, com todos os alunos ao mesmo tempo. E aí a dinâmica das rotações, ela permitiu com que eu pudesse pensar em utilizar esses materiais. Só que a aula deu errado, porque os alunos não conheciam os materiais, eles não tinham familiaridade, eles também tinham muitas dificuldades com o conteúdo, né, com o sistema de numeração decimal, e aí eles dispersaram, eles ficaram frustrados, o tempo que eu estabeleci de duração das estações não foi suficiente, eu tive que aumentar o tempo, então não deu tempo de fazer a conversa no final da aula, e eles me entregaram as tarefas incompletas, e aí eu
acabou a aula, eu fiquei super frustrada, eu questionei meu planejamento, eu questionei minhas escolhas de material, de tudo. E aí, depois dessa frustração toda, eu respirei fundo e aí eu fui entender o que tinha acontecido, né? E o que eu poderia aprender a partir dessa experiência. Aí eu percebi que, antes de você usar o material, é fundamental você saber se aquela turma, ela tem familiaridade com esse material, né? E se você não tiver certeza, é importante que você proporcione um tempo para que eles consigam se familiarizar com esse material. Eu pude constatar que um dos grandes desafios da rotação é justamente você elaborar tarefas que possam ser feitas dentro do tempo que você determina, que você estipula. E eu percebi também que aquela aula funcionou como uma avaliação diagnóstica, porque, de fato, eu pude perceber o grau de dificuldade que eles tinham com esse conteúdo e as lacunas, né, que vinham dos anos anteriores. E talvez, dando uma aula expositiva de fixação, não tivesse ficado tão claro para mim a dificuldade deles. Então, depois dessa aula, a gente fez um intensivão de sistema de numeração decimal nessa turma. Por fim, a última experiência que eu vou apresentar para vocês é uma experiência que a gente entende como sendo bem sucedida. Os objetivos era trabalhar problemas envolvendo fração, né? E nessa ocasião, essa aula ocorreu já no segundo semestre de 2019, eu já tinha lido esses 2 livros que eu já apresentei aqui nessa apresentação para vocês. O livro da Lawton e da Cohen me inspirou muito em relação às estratégias de atribuição de papéis. Eu já atribuía papéis desde o início, porque o professor Léo fazia assim nos cursos dele, mas, de fato, eu não tinha um cuidado nessa atribuição, então eu não explicava direito as funções e não determinava regras de cooperação. Então, nessa ocasião, eu já fiz, a partir da leitura do livro, eu já trabalhei com os papéis de um jeito mais complexo, né, menos superficial. Em relação ao livro, eu lembro que ele me deixou bastante confusa, porque eu estava usando as rotações feliz e contente, sem a aprendizagem online, né, porque eu não tinha computador nem nada na minha escola. E aí eu leio o livro e falo assim, caramba, mas ele está dizendo aqui que tem que ter pelo menos uma situação online, por causa da personalização do ensino. Mas não é isso que eu estou fazendo, então será que não estou fazendo a rotação direito? E aí, enfim, vem uma série de questionamentos que eu vou até falar mais para frente melhor sobre eles. Os problemas que eu escolhi, né, para trabalhar foram os problemas de Malbataan, que todos os anos eu trabalhava e ficava bastante frustrada, porque os alunos do 6º ano tinham bastante dificuldade, né? De fato, são problemas que têm um grau de desafio elevado para o 6º ano. E também um problema da repartição de pães que esse vídeo apresenta, esse filme, nessa reportagem, nem sei dizer, documentário, sei lá, apresenta pra gente, né, do berço dos números. As estações, elas estimulam, né, o professor a pensar em materiais que concretizem, que subsidiem, né, a construção e o processo de aprendizagem do aluno. Então, eu me vi instigada a elaborar materiais que concretizassem os problemas de Malbataan. Então, no problema dos 21 vasos, tinham 21 garrafinhas, no problema da herança dos camelos, tinha os camelos para eles tentarem dividir. E aí, pela primeira vez, eu levei o meu computador, porque eu queria muito passar esse trecho do vídeo, né, que traz o problema da repartição dos pães. Eu fiquei com medo, porque o computador é um mês de salário meu, então se os alunos quebrassem, ia ser um prejuízo interessante aqui para mim. Mas, assim, eu tinha bastante confiança nessa turma, já era o segundo semestre, era uma turma pequena, então eu senti que eu podia confiar neles e disponibilizar esse meu recurso. Mas eu não utilizaria o meu computador pessoal em qualquer sala de aula. E aí, assim, foi muito interessante a aula, todos os grupos conseguiram resolver o problema dos 21 vasos, coisa que nunca tinha acontecido antes, e a proposta era que eles, depois de passar pelas estações, apresentassem esses problemas para a turma, bem como as soluções. E aí um dos grupos quis fazer uma maquete para apresentar e fez uma encenação, e aí eu interpretei isso assim como um alto grau de engajamento, né, de motivação que esses alunos tiveram a partir dessas atividades, porque eles fizeram além daquilo que foi pedido, e em geral os alunos fazem o mínimo. Então, assim, me surpreendeu bastante. E aí, no meio do ano, a gente apresenta esse mini curso, oferece esse mini curso lá no Enem, o Léo, o professor Fábio e eu. E no final desse mini curso, a gente promove uma roda de conversas, onde os professores falam um pouco sobre a experiência deles com a rotação. E aí tem uma professora que fala que usa a rotação
para avaliar, onde cada estação é uma questão da prova, que dura 5 minutos. E aí eu falei, gente, eu nunca ouvi falar disso. Aí a outra professora usava a rotação com os alunos de estágio superior, de estágio supervisionado. Aí o Léo usava na formação de professores. E aí ali eu começo a pensar, gente, tem um monte de usos da rotação. Como é que os outros professores estão usando a rotação, né? Professores que têm uma realidade parecida comigo, que dão aula no fundamental e que são de escola pública, como é que eles avaliam? Será que eles também têm dificuldade de usar a tecnologia digital? E aí todos os questionamentos me fizeram perceber que eu precisava investigar a prática de outros professores. E aí a gente vai aí para a apresentação dessa investigação, que ocorreu através de entrevistas semi-estruturadas, e a gente organizou o resultado, né, as respostas por temas. Então, em relação aos objetivos, né, o Ulisses disse para mim que ele tinha 2 turmas de 7º ano em 2019 que eram extremamente desafiadoras, né? E que estratégias de ensino centradas no professor não estavam funcionando com essas turmas. Então, ele decide adotar a rotação por estações como uma metodologia para transferir, né, a centralidade para os alunos. E o Fábio, ele também, né, vai falar dessa questão do protagonismo do aluno a partir do momento que ele reconhece que ele escolhe a rotação por estações por ser uma metodologia que promove a aprendizagem ativa e que também promove diferentes situações didáticas, o que, segundo ele, torna o processo de aprendizagem mais confortável. Em relação ao planejamento, o Ulisses ele organiza 4 estações, ele fez 5 aulas ao longo do ano usando as rotações, e em todas elas tinham 4 estações, e ele usava a estratégia de circuitos duplicados, de modo que ele conseguia organizar a sala dele em 8 grupos, né? A aula dele tinha duração de 100 minutos e cada estação durava 15, de modo que sobrava um tempo para promover uma conversa coletiva no final. Já o Fábio, ele disse que ele normalmente organizava 3 estações, mas para ele o ideal é organizar entre 3 e 5, de modo a garantir a diversificação de tarefas e recursos, e a aula dele é mais curta, tem duração apenas 60 minutos. Então, ele estabelecia 15 minutos para cada estação e reservava um tempo no final da aula para promover uma sistematização e uma avaliação coletiva. Em relação ao conteúdo, a gente perguntou para os professores se teria um conteúdo mais adequado para usar através da rotação, né? E ambos os professores disseram para a gente que não, que pode usar com qualquer conteúdo, né, matemático, mas o Ulisses apontou que talvez não seja interessante usar a rotação para começar uma matéria que seja muito difícil para os alunos, e o Fábio ponderou que talvez seja mais fácil elaborar estações envolvendo geometria, pela diversidade de recursos e de possibilidades ali, ferramentas que a gente tem para o ensino desse conteúdo. Em relação à tecnologia digital, né, ambos os professores, até o Ulisses, que teoricamente trabalha numa escola com uma infraestrutura mais sólida, quando eles querem usar as estações com aprendizagem online, eles precisam disponibilizar o recurso pessoal deles, o laptop, etc., fazer downloads prévios, porque as escolas não têm Wi-Fi. E aí o Ulisses vai dizer que a tecnologia digital para ele é uma ferramenta que complementa, né, as atividades, mas que não é indispensável para a rotação por estações. Já o Fábio, ele vai dizer que as tecnologias digitais é fundamental, porque motiva os alunos, e bem como insere o processo educacional dentro do paradigma atual que a gente vive, que é um paradigma da tecnologia, né? Mas ele reconhece que nem sempre isso é viável, usar essas tecnologias, porque ele precisa disponibilizar o laptop dele e os alunos dele, assim como os meus, não têm celulares, smartphones, etc. Em relação à avaliação, a gente percebeu que ambos os professores promovem rodas de conversa coletiva, né, com os alunos no final das aulas, mas o Ulisses ele usa relatórios individuais e o Fábio vai utilizar os relatórios produzidos pelo grupo coletivamente. Em relação às vantagens, o Fábio vai dizer que uma das vantagens da metodologia é justamente o protagonismo do aluno nesse processo, né? E não só o protagonismo, mas também a autonomia que o aluno desenvolve ao se deparar com uma tarefa onde a expectativa é que ele consiga realizar sozinho, de modo autônomo, né? Ele também diz que é uma metodologia que trabalha com a motivação tanto dos alunos quanto do professor, né, que se vê instigado a explorar aí a sua criatividade pedagógica para elaborar as estações, e que também é uma metodologia que dá a oportunidade dos alunos aprenderem a trabalhar de modo cooperativo, né, que para eles seria uma habilidade muito importante. E o Fábio aponta para a gente que uma das vantagens da rotação por estações é justamente a motivação, né, que os alunos apresentam, demonstram ter em aulas com essa metodologia, que eles
Eles se engajam ali nas tarefas que são propostas, né? E sobre as desvantagens, para o Ulisses, ele disse que é difícil avaliar a aprendizagem dos alunos numa aula com rotação por estações, né? Ele disse que, em relação a uma aula expositiva, por exemplo, enquanto ele está ali explicando a matéria, ele diz que é nítido na cara dos alunos quando eles não estão entendendo alguma coisa, e na rotação por estações não acontece dessa forma. Então, ele disse que sente uma necessidade, depois da aula, oferecer uma aula de fixação do conteúdo que foi trabalhado através das rotações. E ele também disse que é uma metodologia que demanda um tempo considerável, né, de planejamento e de correção das atividades. Então, talvez professores que têm uma alta carga de trabalho não deem conta, né, de implementar essa metodologia em sala de aula. Para o Fábio, uma das desvantagens, né, é justamente a indisponibilidade de recursos didáticos, e aí não só os recursos tecnológicos digitais, mas outros tipos de recursos também, e o curto tempo de duração das aulas, que dificulta também a adoção dessa metodologia. A gente quis saber dos professores qual foi a experiência marcante usando a rotação por estações, né? E aí o Ulisses contou pra gente de uma aula onde uma das estações tinha um jogo no computador e que esse jogo causou um frisson, assim, nos alunos, né? Que os grupos começaram a competir para ver quem ia se sair melhor nesse grupo. E foi uma aula muito bacana, onde eles se engajaram muito. E aí, para o professor, essa empolgação dos alunos vem do fato deles não estarem acostumados a ter o computador e ter jogos em sala de aula. E já o Fábio ele contou para a gente sobre uma aula onde a ideia dele era relacionar proporção com outros conteúdos de matemática. Então, ele tinha uma estação com experimentos envolvendo água para trabalhar volume, uma estação com GeoGebra e uma estação com gráficos, né, simulando situações da vida real. E aí ele disse que os alunos também se engajaram muito nas tarefas nesse dia, e ele pôde constatar no final, na parte da sistematização e avaliação coletiva, que os alunos eles perceberam a relação entre a proporção e esses conteúdos, né? Que ele queria trabalhar, volume, paralelismo, etc. Então, para ele, isso foi uma experiência que marcou e foi uma experiência avaliada como sendo bem sucedida. A gente também quis saber dos professores qual era o papel do professor na rotação, numa aula, né, usando a rotação por estações, e o que eles tinham aprendido com a metodologia, entendendo que não são só os alunos que aprendem, né, que a gente aprende também nesse processo. E aí o Ulisses disse que realmente um dos grandes desafios é o planejamento e que é muito importante você conhecer a turma, né? Conhecer a turma na qual você vai usar a rotação por estações, bem como planejar atividades que os alunos consigam fazer sozinhos, levando em consideração também os alunos que têm alguma necessidade especial. Então, todo esse planejamento é extremamente desafiador, o que fez com que ele ficasse mais pragmático nos planejamentos dele. Ele também pôde constatar a importância, né, da atribuição de papéis para o bom funcionamento dos grupos e do trabalho colaborativo. E para ele, dar esse feedback semanal dos relatórios individuais ajudou a criar uma cultura de responsabilidade nesses alunos, que eram do 7º ano, então tinham aí uma certa imaturidade ainda e uma dependência, né? Que é normal também da idade deles. Ele também disse que através das rotações ele teve a possibilidade de observar os alunos dele trabalhando, né? Porque em algum momento os alunos estão engajados nas tarefas e o professor ele percebe que ele pode observar os alunos, né? E isso foi muito importante também porque a ideia dele era escrever um artigo sobre essas aulas usando as rotações. Então a gente percebe aí que o professor estava trabalhando uma perspectiva de investigar a própria prática. Para o Fábio, né, o papel do professor é de mediador desse processo de aprendizagem. E aí, numa aula com rotações, o professor ele precisa saber ensinar e aprender de diversas formas diferentes, né? Porque você leva em consideração essa diversificação. E aí, ele vai apontar também para a necessidade dos professores de estarem sempre estudando e se atualizando as tendências e metodologias de educação matemática, e ele disse que através dos relatórios ele conseguia fazer uma avaliação, fazer um diagnóstico da turma dele, né, das facilidades, das dificuldades dos grupos, e trabalhar em cima disso. Para a gente fazer a análise das experiências, né, a gente
Bom, a gente percebeu que os professores eles também tinham dificuldade de utilizar as tecnologias digitais, né, que estariam muito associadas ao conceito de rotação prestações de Horn e Stacker. Então, a gente optou por dar prosseguimento à análise dessas experiências a partir das características que a gente identificou na rotação prestações, para entender como que elas se manifestam na prática desses professores. E aí, em relação à organização do tempo e do espaço da sala de aula, a gente percebeu que os professores usam a rotação prestações de um jeito muito parecido. Eles usam as mesmas estratégias de duplicar os circuitos, né, a duração das estações, etc. A gente percebeu que para o Ulisses é muito importante esse cuidado de adequar a tarefa com o tempo que ele propõe para as estações, né? E nesse sentido, a gente entende que ele pode estar em consonância com a Boiler, que vai falar sobre o estresse do aluno a partir do momento que você delimita um tempo. Então, se essas tarefas não são adequadas, isso de fato pode gerar um estresse no aluno e atrapalhar aí o processo de aprendizagem dele. E o Fábio, a gente percebeu a importância que ele dá na questão de situar a aprendizagem no nosso paradigma atual, né? Segundo ele, dificilmente o aluno presta atenção em alguma coisa por mais de 15 minutos, porque a gente está aqui enfim, nesse paradigma aí da velocidade da informação e etc., tudo é muito rápido, e de acordo com Guerra e Moraes, de fato, a troca entre as estações e você ter tarefas menores de início, meio e fim, contribuem para a manutenção da atenção do aluno. Em relação à aprendizagem colaborativa, né, a gente percebe que ambos os professores, eles usam a metodologia, por um dos motivos deles usarem a metodologia é justamente a possibilidade de oferecer uma oportunidade dos alunos aprenderem a trabalhar em grupo e de modo ativo nos seus processos de construção do conhecimento. E a gente percebeu também que é importante, os professores eles têm consciência de que os alunos nem sempre estão prontos para trabalhar de modo colaborativo. Então, o Ulisses usa a estratégia de atribuição dos papéis, enquanto o Fábio, ele usa uma estratégia de alternar a composição dos grupos. Então, ora ele permite que as turmas organizem os grupos por afinidade, e ora ele estabelece a composição dos grupos de modo a garantir que todos os alunos tenham experiência de trocas com todo mundo na turma. Sobre a diversificação de recursos, de tarefas e recursos, né? A gente percebeu que os professores desenvolveram padrões de tipos de tarefa nas estações, na hora de elaborar. Então, todas as aulas tinham um padrão de tipos de tarefa parecidos. E aí a gente percebe que eles diversificam tanto tarefas quanto recursos, né? E a gente também percebe na fala deles a importância de diversificar recursos para contemplar as diferenças de sala de aula, as diferentes habilidades dos alunos, os diferentes estilos e modos de aprender, né, que os nossos alunos trazem consigo. A gente também reparou que ambos os professores promovem esse momento de reflexão no final das atividades, e aí, nesse sentido, a gente entende que eles vão de encontro com a perspectiva de ponte, né, que fala sobre o processo de aprendizagem matemática está na ação, bem como na reflexão sobre essa ação, então esse momento de reflexão é extremamente importante. E aí, já encaminhando para o final da apresentação, a gente percebe que o denominador comum, né, nos trabalhos que a gente encontrou na revisão bibliográfica parece ser a definição de Horn e Stacker, e que essa definição ela dá ênfase, né, no papel da inovação e da tecnologia digital na educação, bem como situa essa metodologia dentro de um modelo de ensino híbrido, mas que, na verdade, a rotação por estações ela pode ser entendida a partir da sua versão tradicional, que seria sem uma estação com aprendizagem online, né? Então, teria a versão tradicional e a versão híbrida da rotação por estações, digamos assim. E a gente entende que as tecnologias digitais, elas podem enriquecer o processo de aprendizagem, né? Elas são um recurso muito válido, só que elas não são indispensáveis para o uso da metodologia. Então, aquele professor que, assim como eu, não tem esses recursos disponíveis, ele vai poder usar a rotação por estações em sala. A partir dessa provocação de tentar entender quais são o que diferencia a rotação por estações de outras metodologias, a gente identifica 3 características que foram apresentadas, e também a partir da minha experiência, tanto no minicurso quanto em sala de aula, surgem diversos questionamentos que me levam a entender a necessidade de investigar a prática de outros professores com a metodologia.
E essa prática, essa investigação, ela é feita através de entrevistas, né? E aí a gente pode perceber que os professores também têm algum grau de dificuldade em ter acesso a esses recursos tecnológicos digitais, porque eles usam os próprios recursos em sala, e que a gente percebeu também que eles usam a metodologia de modo parecido, né, em relação aos objetivos, ao planejamento, ao número de estações, à duração, aos motivos que os levam a adotar essa metodologia, bem como a avaliação. E aí a gente percebe, né, que é muito importante na fala dos professores a ideia de promover uma aprendizagem centrada no aluno, né, centrada no desenvolvimento da autonomia e do protagonismo dele. A gente entende que seria desejável ter entrevistado mais professores, bem como ter feito essa investigação a partir de observações, né? Que a gente entende que a observação da prática, a observação de uma aula deles, por exemplo, traz uma riqueza de detalhes que as entrevistas não alcançam. Mas a gente entende que isso são possíveis desdobramentos dessa pesquisa, né? E além desses desdobramentos, a gente também aponta a possibilidade de investigar qual seria a percepção dos alunos em relação à rotação por estações, quais são as estratégias que estão sendo utilizadas, para além dos papéis, né, que eu mencionei aqui nesse trabalho, para promover a cooperação no âmbito da aprendizagem colaborativa, e qual seria o perfil dos professores que estão aí se propondo a inovar e a adotar metodologias ativas nas suas práticas. Finalmente, a gente conclui considerando que a rotação por estações, né, ela vai ser uma metodologia adequada para os professores que estão preocupados em promover o protagonismo dos seus alunos no processo de aprendizagem, e não só o protagonismo, bem como a colaboração entre eles, né? São professores, ela vai ser adequada também para professores que entendem que a sala de aula é um espaço diverso, heterogêneo, que existem diversas maneiras de ensinar e de aprender, e que cabe a nós diversificar essas situações didáticas e oferecer a oportunidade de todos os alunos conseguirem se desenvolver, e também para professores que querem inovar, que querem buscar alternativas às aulas tradicionais, expositivas, que não têm dado tanto resultado, mas que não dispõem de recursos modernos, que não estão em escolas, enfim, com tecnologia, com internet, com tudo isso, mas que ainda assim querem inovar, e a gente entende que a rotação por estações é uma metodologia adequada para esses professores. Eu concluo por aqui, muito obrigada pela atenção de vocês, e é isso.